Dia 10, pessoas lindas e amadas do meu coração, vamos lá? Estamos rompendo, estou feliz de estar comigo, viu? Estou feliz de estar continuando participando aí nessa leitura, eu tenho aprendido bastante. E agradeço a cada um de vocês que tem interagido comigo, feito perguntas, comentários, às vezes não fazem nem direto aí no meu feed, mas fazem para mim em particular. Alguns comentários ou algumas dúvidas, eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando eu também não sei a resposta assim de pronto, eu vou estudar para poder explicar para a pessoa. Isso me faz crescer também. Então eu te agradeço quando você interage, participa comigo, porque também me ajuda, tá bom? Então hoje, 10º dia, leitura de 3 capítulos. Prepara e fica firme. 21, 22 e 23. Abrindo aqui, isso aí. Um texto grande, mas vamos romper, né? Não é só de coisa boa, não. Não é só de tempinho rápido, não. Vamos gastar tempo na palavra de Deus também. Vamos lá, então. Mateus, capítulo 21, começa assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é esse? A multidão respondia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vou parar aqui um pouquinho, que nessa entrada triunfal aqui, onde Jesus entra, por uma entrada principal lá, hoje a Porta Dourada em Israel, né? Quando ele entrou, e o povo judeu realmente esperava Jesus como rei, como ainda espera, como ele ainda não chegou ainda como o rei soberano sobre a terra, ainda virá no milênio. Mas quando ele entrou aqui, nesse momento em que ele entra montado no jumentinho, o povo estava aguardando a chance. Bom, agora o Jesus chegou, o rei chegou e ele vai governar e vai nos tirar de toda essa opressão. Só que não era ainda aquele tempo, mas fizeram a entrada triunfal para Jesus como se ele fosse realmente subir no trono ali, físico, e reinar e tirar todas as pessoas que oprimiam os judeus. Mas isso aqui era só o início daquilo que vai se cumprir no milênio. Vamos lá, Mateus 21, verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Qualquer hora dessa, mais para frente, quando o texto for mais explicativo com relação a Jesus derrubar as barracas dos cambistas, eu vou explicar melhor o que isso significa, tá? Versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram:
com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino, que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e dos fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. A Bíblia nos fala que Jesus é a pedra angular. Ele é quem é a estrutura, a pedra de esquina, aquela que dá toda a sustentação para tudo o que vem acima disso. Então, toda a construção que fizermos baseada em Jesus Cristo, ele tem sustentação para que possamos fazer obras baseadas nessa estruturação. Ele é a pedra angular, mas é a pedra que os construtores rejeitaram. O povo judeu rejeitou, mas ela vem do Senhor. Eles rejeitaram a si mesmo. Vamos lá, Mateus capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má.
e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem aqui faz referência às bodas do Cordeiro, que nós, enquanto estivermos lá com o Senhor, poderemos participar dela. Fomos chamados a participar dela, mas só aqueles que têm as vestes nupciais, que tiveram um corpo transformado para estar com Cristo. Versículo 15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, Jesus não tem folga não, você viu, né? Terminou um, testou, entra outro, testando, botando ele à prova o tempo todo, né? Versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento. Mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Olha tudo arquitetado ali, né? Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas interessantes.